Fala seus brasileiros incorruptíveis. Depois de vários dias, voltei com um tema de história. Vocês estão felizes? Não. Bem, mas eu estou. E hoje eu vou contar a história do rei do futebol, o grande rei Pelé. Trabalhadores, nunca me esqueceste. Espera de Santos, levanta para a área, atenção, ajeita no peito Pelé, pintou o aniversário, vai marcar, atirou. Mensagem que trago do povo brasileiro e de que peço seja Vossa Excelência o alto intérprete junto ao povo americano. E cortou pro meio, lá veio o Cleverson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pra direita, bateu! Brasil! Hoje é um dia em todo o Brasil Brasil acima de tudo! Deus acima de tudo! Edson Arantes do Nascimento, ou mais conhecido como Pelé, nasceu 23 de outubro de 1940 em Três Corações, mas ele viveu boa parte da sua infância em Bauru, no interior de São Paulo. Pelé é filho do ex-jogador Dondinho e de Celeste Arantes. Pelé desde criança gostava de jogar futebol, e sempre via como uma inspiração o seu pai e o craque do Flamengo Zizinho. Mas antes de Edson ser chamado de Pelé, as pessoas o chamavam de Dico. Pelé conseguiu o seu apelido ao pronunciar errado o nome do ex-jogador Bilé, e as crianças começaram a caçoar dele o chamando de Pelé, e a criançada acabaram caindo na porrada. Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo aí, mano, bate isso, bate ali, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Mas com o tempo Edson acabou se acostumando com o apelido Pelé. Porém a sua vontade de ser um jogador de futebol aumentou ainda mais quando viu seu pai chorando com a derrota da seleção brasileira na final da Copa de 1950, quando Dondinho estava saindo do bar, desamparado pela derrota do Brasil. Pelé chegou na sua frente e disse: "Pai, eu prometo ao senhor que vou ganhar uma Copa pelo Brasil." Em 1956, Valdemar de Brito, um ex-jogador da Copa de 38, levou o garoto para fazer um teste no Santos. O técnico do Santos, Lula, Opa, Lula é errado. Esse Lula ficou tão impressionado com o talento do garoto, que o contratou para jogar no time profissional, se juntando ao lado de craques como o general e meio-campista Zito e o canhão da Vila Pepe. No mesmo ano Pelé fez a sua estreia e ainda fez o seu primeiro gol na partida entre Santos e Corinthians de Santo André, onde o Santos venceu de 7-1. Em 1957, Pelé virou o titular do time, e em 38 partidas ele fez 40 gols. Logo Vicente Feola, o técnico do Brasil, ficou admirado com as atuações de Pelé e o convocou para a seleção brasileira.
Em 1958, com Pelé ainda jogando bem, foi convocado por Feola para jogar na Copa do Mundo. Pelé nas duas primeiras partidas ficou na reserva, porém os jogadores Nilton Santos, Didi e o capitão Bellini pediram para Pelé e Garrincha entrar no próximo jogo. No jogo seguinte contra a União Soviética, Pelé e Garrincha fizeram as suas estreias na Copa do Mundo. Ambos não fizeram gol, mas a atuação dos dois nessa partida foi suficiente para convencer o Feola a colocar o Pelé e o Garrincha de titular. Nas quartas de finais o Brasil pegou a seleção do país de Gales, onde o Pelé fez o único gol da partida. Nas semifinais, a seleção brasileira pegou a França e venceu de 5-2, com 3 gols do Pelé. E na final o Brasil venceu da Suécia de 5-2, com 2 gols de Pelé. Brasil pela primeira vez na sua história era campeão do mundo, e o povo explodiu de alegria com essa conquista, até o presidente Juscelino Kubitschek recebeu os campeões mundiais. Pela conquista do título mundial. Os jogadores brasileiros são abraçados e saudados pelos colegas. Saltamos o nosso débito para com a torcida do Brasil. Aí está a vitória máscula conseguida em Campos da Suécia. Campeões do mundo brasileiros. Apenas a formalidade que faltava para que se evidenciasse essa superioridade. Cumprimos o nosso dever, apagamos o 16 de julho do mapa do esporte brasileiro. Temos agora o 29 de julho, sem dúvida nenhuma, data magna do esporte brasileiro. Uma das mais brilhantes façanhas do esporte em todo o tempo. Vibra o continente americano. A taça do mundo é nossa. Com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. É bom no samba, é bom no couro. Mesmo com o título da Copa do Mundo, Pelé ainda conquistou o Campeonato Paulista pelo time do Santos. Em 1959, Pelé conquistou apenas o torneio Rio-São Paulo. Nessa temporada ele jogou 43 partidas e fez 53 gols. Em 1960, Pelé venceu novamente o Campeonato Paulista. Na temporada toda, ele jogou 33 partidas e fez 33 gols. Em 1961, o então presidente Jânio Quadros declarou Pelé como um tesouro nacional. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Pelé venceu o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, sendo o artilheiro, jogando 5 partidas e 7 gols, e nessa temporada completa Pelé fez 38 partidas e fez 62 gols. Em 1962, foi um ano de altos e baixos para Pelé. Pelé foi convocado por Aimoré Moreira para jogar na Copa do Mundo, mas infelizmente na segunda partida ele sofreu uma lesão que o deixou fora da Copa. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Então, para substituir o Pelé, Amarildo foi colocado no lugar do Pelé, onde junto com Garrincha e Vadá, levaram o Brasil pro bicampeonato consecutivo e sendo recebidos pelo presidente João Goulart.
Nessa mesma temporada Pelé ainda venceu o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e o Intercontinental de Clubes, batendo o Benfica do craque Eusébio. Nessa temporada Pelé fez 37 jogos e 48 gols. Na temporada 63, Pelé foi campeão do torneio Rio-São Paulo, foi campeão do Campeonato Brasileiro, foi campeão da Libertadores e foi novamente campeão do Intercontinental, batendo o Milan de Maldini, Mazzola, Amarildo e companhia. Nessa temporada Pelé jogou 36 partidas e fez 51 gols. Na temporada 64, Pelé foi campeão do Campeonato Paulista, foi pela terceira vez campeão do torneio Rio-São Paulo, e campeão do Campeonato Brasileiro, sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele fez 7 gols em 6 jogos, e na temporada completa, ele fez 44 gols em 31 jogos. Na temporada 65, Pelé foi campeão do Campeonato Paulista, e pela quinta vez seguida ele foi campeão do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada ele fez 64 gols em 48 jogos. Na temporada 66, Pelé foi convocado por Vicente Feola a jogar na Copa do Mundo, mas o Brasil nem passou da fase de grupos. A seleção brasileira, junto com Garrincha e Pelé, foi um fiasco por conta das lesões de ambos os jogadores. O Brasil venceu contra a Bulgária e perdeu contra Portugal e contra a Hungria. Mas Pelé ficou a temporada sem título. Na temporada Pelé jogou 19 partidas e fez 15 gols. Na temporada 67, Pelé conseguiu ser campeão do Campeonato Paulista. Nessa temporada, Pelé fez 26 gols em 32 partidas. Na temporada 68, Pelé conquistou o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Fez 28 gols em 38 jogos. Mas essa temporada é lembrada por outra coisa. Pelé foi expulso de uma partida amistosa. A torcida queria a substituição do juiz e o retorno do Pelé. Pelé não entendeu nada e foi chamado para voltar à partida. Muito grande de alguém que vinha no vestiário xingando, falando muito palavrão e tal, era o Pelé. Ele veio já falando, jogando na chuteira e tal, não sei o que lá, que ele tinha sido expulso, e dava para se ouvir claramente a torcida pedindo que volte Pelé, que saia o juiz. Eu falei para ele, olha, se eu fosse você eu não tiraria a roupa. Ele falou, você tá louco, fui expulso como você foi. Entra um empresário no vestiário. Pelé, pelo amor de Deus, põe a roupa de novo, vai sair o juiz, você vai voltar e quem vai continuar apitando o jogo é o Bandeirinha. Na temporada 69, Pelé conquistou o Campeonato Paulista, mas essa temporada é lembrada por outra coisa. Pelé conseguiu fazer o seu 10º gol. Camisa branca da Vila no ataque, enfiou para Pelé, derrubado, pênalti! Penalidade máxima! René, quando Pelé tentava invadir a área. E até aquele momento Pelé era o primeiro jogador a ter feito 1000 gols. Mas Nelson, como o Pelé conseguiu fazer 1000 gols, sendo que a cada temporada ele fazia menos de 100 gols? Então, o Santos na época participava de excursões em todos os continentes, e nessas excursões, o time do Santos jogava mais de 70 partidas por ano, e por isso eles incluíram os gols do Pelé, resultando nos 1000 gols que o Pelé fez ao longo da sua carreira. Durante uma das excursões o Santos paralisou uma guerra na Nigéria para jogar uma partida, e quando o Santos foi embora da África e a guerra continuou normalmente. Da cidade, né? E ele disse que era para dificultar a visão do inimigo, porque a qualquer momento a cidade poderia ser bombardeada. Diz que vai parar a guerra, o Santos, ó, bandeira branca daqui, bandeira branca dali. Vamos lá, jogou, parou a guerra. Então até isso aconteceu com o Santos. Na temporada de 70, Pelé foi convocado para a Copa do Mundo pelo técnico Zagallo, que foi campeão do mundo como jogador. Junto com Pelé em 58 e 62, a seleção brasileira estreou contra a Tchecoslováquia de 4-1. Pelé fez apenas um gol e deu uma assistência para o Jairzinho.
Na partida seguinte contra a Inglaterra, o Brasil venceu de 1-0, com Pelé dando assistência pro Jairzinho. Na última partida da fase de grupos, o Brasil venceu de 3-2 contra a Romênia, com Pelé fazendo 2 gols. Nas quartas de finais, o Brasil venceu de 4-2 contra o Peru. Pelé deu uma assistência para o Tostão fazer um dos gols. Nas semifinais, o Brasil venceu de 4-1 do Uruguai. Pelé deu uma assistência para Rivelino fazer um dos gols da partida. Na final, o Brasil venceu de 4-1 da Itália. Pelé fez um gol e deu 2 assistências. O Brasil conseguiu o tricampeonato, e até aquele momento a seleção brasileira era o único país a ser tricampeão mundial, sendo recebido pelo presidente Emílio Garrastazu Médici. E até hoje o Pelé é o único jogador a ser 3 vezes campeão de Copa do Mundo. Já no Santos, Pelé passou a temporada sem títulos. Pelé conseguiu fazer 11 gols em 28 jogos. Na temporada 71, Pelé passou a temporada em branco sem título. Nessa temporada Pelé fez 9 gols em 40 partidas. Nesse ano Pelé acabou se aposentando da seleção brasileira, e até hoje ele é considerado o maior jogador de futebol que passou pela seleção brasileira. Na temporada 72, Pelé não conseguiu nenhum título. Ele fez 14 gols em 36 jogos. Na temporada 73, Pelé voltou a conquistar o Campeonato Paulista. Glória a Deus. Nessa temporada ele jogou 49 jogos e fez 30 gols. Na temporada 74, Pelé não conquistou nenhum título, e conseguiu jogar 27 jogos e fez 10 gols. Porém nesse ano Pelé acabou saindo do Santos e foi contratado pelo New York Cosmos dos Estados Unidos. Pelé jogou no Santos entre 1957 a 1974. Durante esses anos, jogou 656 jogos e fez 643 gols. Pelé conquistou 10 campeonatos paulistas, 6 campeonatos brasileiros, 3 torneios Rio-São Paulo, 2 Libertadores e 2 Copas Intercontinental. Entre 1975 e 1977, Pelé conquistou apenas um título, o Campeonato Norte-American Soccer League, e durante esses anos, ele jogou 107 jogos e fez 64 gols. No fim da temporada de 77, Pelé acabou se aposentado dos gramados. Durante toda a sua carreira nos Times, com as excursões do Santos, Pelé jogou 1.222 partidas e fez 1.155 gols, e na seleção brasileira jogou 92 jogos e fez 77 gols, e até hoje ele é o maior artilheiro da seleção brasileira, conquistando 3 Copas do Mundo, e assim encerrava a carreira do maior jogador de futebol de todos os tempos. E aí galera, gostou do vídeo? Se gostou deixa o like ou dislike e se inscreva no canal, e comente a próxima pessoa pra eu contar a sua história, e até a próxima.